Olá, meu querido, minha querida, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a vida de todos os seus familiares. Quero te convidar nesta hora a fechar os seus olhos e a orar ao Senhor comigo. Vamos orar. Pai querido Deus amado, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, pela oportunidade, ó Deus, de mais um dia de vida. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem sido a nossa fortaleza, o nosso refúgio, o nosso sustentador. Pai querido, eu quero te agradecer de forma especial pela tua palavra, ó Pai, que é alimento para a nossa alma, ó Pai, e que é, ó Deus, um norteador para a nossa vida. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos adorar o Senhor com alguns cânticos e depois vamos refletir um pouco na palavra do Senhor. Misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor.
Amém. Louvado seja Deus. Vamos fazer a leitura do livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, né, versículos 20 a 23, para a nossa reflexão nesse dia. A palavra do Senhor nos diz assim, nesse texto da Escritura: minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Glórias a Deus pela sua palavra. Aqui, queridos, nós temos uma situação de calamidade vivenciada pelo profeta Jeremias, né? Nós sabemos pela leitura tanto do livro de Jeremias quanto o início aqui do livro de Lamentações, que o contexto é de extrema dificuldade, né? O povo judeu havia sido subjugado, havia sido dominado pelos babilônios, né? E Jerusalém, que era o centro da adoração do povo, que era o sinal de que Deus estava com eles, na perspectiva deles, havia sido destruída. As casas haviam sido queimadas, os muros derribados, o templo destruído, né? E Jeremias, então, diante dessa situação, vivendo essa situação tão difícil, ele tem o seu coração cheio de sofrimento, de tristeza, de aflição e de dor, né? Hoje nós não estamos vivendo em um cativeiro, nós não temos a nossa casa destruída pelos inimigos. No entanto, muitas situações também nos atingem, nos impactam e, de certa forma, nos provocam dor, sofrimento, nos provocam, às vezes, falta de expectativa, falta de vislumbre de uma saída, falta de percepção de uma solução. Mas eu quero com você, nesse dia, através dessa reflexão, aprendermos algumas coisas com a passagem que Jeremias registra, né? E diante do texto de Jeremias, eu gostaria de chamar a sua atenção para a reflexão sobre a seguinte temática: para onde olhar em tempos de aflição? Quando a aflição bate à porta, para onde eu devo direcionar o meu pensamento, o meu olhar? Aqui Jeremias ele nos mostra, com a sua experiência, qual é a forma correta para lidarmos com situações de calamidade, situações adversas, seja ela no campo emocional, financeiro, espiritual. E o primeiro ensinamento que a gente aprende aqui no livro de Jeremias, de Lamentações de Jeremias, nesse trecho que nós lemos, é que olhar apenas para a calamidade abate a confiança. Vou repetir. Olhar apenas para a calamidade abate a confiança. Note no versículo 20 que Jeremias vai dizendo: minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Ele está dizendo para a gente aqui, está afirmando para cada um de nós que, à medida que a alma dele recordava todo o sofrimento, né, gerado pela invasão babilônica, quando a alma dele recordava toda a angústia provocada por aquela ação, quando a alma dele recordava o quadro em que Judá se encontrava, né, isso produzia no coração dele um resultado. É tipo uma lei de causa e efeito, né? A causa, o foco do olhar de Jeremias, o efeito, a situação do seu coração, da sua alma. Ele vai dizer: enquanto a minha alma continuamente recorda tudo de difícil que está acontecendo, quando a minha alma recorda as calamidades que o povo está sofrendo, quando a minha alma recorda tudo isso, dentro de mim ela se abate. Então, olhar apenas para a calamidade vai produzir no coração abatimento, vai eliminar a expectativa, vai eliminar a confiança, né? Então, quando nós direcionamos nossa total atenção para a causa da aflição,
não é possível perceber a grandiosidade do amor e do poder de Deus. E o resultado é um coração abatido, um coração desanimado, um coração sem esperança, sem perspectiva de solução. Mas Jeremias não ensina apenas isso nessa passagem, né? Ele nos ensina também que olhar para o amor de Deus produz esperança. Olhar para o amor de Deus produz esperança. Veja o que diz o profeta: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Essa afirmação de Jeremias, ela nos mostra uma tomada de decisão, né, de suma importância, que tem implicação direta na sua forma de perceber a realidade à sua volta, a situação à sua volta. Notemos que ele afirma: quero trazer à memória. Isso implica numa decisão. Ele podia decidir olhar para o caos ou preencher a sua mente, né, de conhecimento e recordação acerca do poder e da ação de Deus. Então ele tomou a decisão de trazer à memória o que podia lhe dar esperança. Diante de uma situação caótica, nós precisamos decidir o que vai ocupar nossa mente. Se nós vamos ficar olhando para a calamidade, para a dificuldade, para o problema e ficarmos apenas lamentando e abatidos, ou se nós vamos olhar em outra direção, como Jeremias aqui nos ensina. Olhar para o amor de Deus. Notemos que ele, ao afirmar quero trazer à memória o que me pode dar esperança, ele nos ensina que diante de qualquer situação, toda situação, seja ela qual for, precisamos decidir para onde olhar. Olhar para, né, o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso sustentador. Mas ele também nos ensina que o conteúdo com o qual, né, ele vai preencher a sua mente, ou seja, o que vai conduzir, né, o seu pensamento e, consequentemente, as suas ações, não é uma fórmula mágica. Ele nos ensina que o conteúdo para o qual ele olharia e ele recordaria é a misericórdia do Senhor. Note que ele vai dizendo: as misericórdias do Senhor, versículo 22, são a causa de não sermos consumidos. E ele continua dizendo mais: porque as suas misericórdias, elas não têm fim. Elas renovam-se cada manhã, grande é a fidelidade de Deus. Então esse é o conteúdo que gera esperança no coração do profeta. Esse é o conteúdo que pode gerar esperança no seu e no meu coração. Nesse versículo, então, Jeremias expressa claramente que as misericórdias do Senhor é que geram esperança em um coração abatido. Ele afirma que não é a nossa força que nos mantém de pé. Pelo contrário, ele afirma que as misericórdias do Senhor são as causas de permanecermos de pé, de não sermos consumidos, de não sermos totalmente dominados pela angústia ou pela aflição. Então, o que nos mantém de pé não é a nossa própria capacidade, mas as misericórdias do Senhor. Ele afirma ainda que as misericórdias do Senhor são inesgotáveis, porque ele afirma que elas não têm fim. Então, não é uma fonte da qual você se serve por um tempo e aquela fonte se esgota e você então agora vai ficar o resto da sua existência sem o cuidado, sem a misericórdia de Deus. Não. As misericórdias do Senhor, elas não têm fim, elas nunca se acabam. Então, nós podemos recorrer a elas porque elas são infindáveis, infinitas. Mas o profeta também continua afirmando que essas misericórdias, elas brotam de um ser fiel às suas promessas, que é o Senhor. Ele vai dizer: olha, grande é a sua fidelidade. Deus é fidelíssimo. Ele tem promessas de bênçãos, de cuidado para todo aquele que está em Cristo. E ele cumpre cada uma delas. E o profeta também ele ainda vai dizer para a gente que as misericórdias de Deus, elas não têm prazo de validade. Não são como uma mercadoria ou como uma criação humana, né, que tem início e tem fim. As misericórdias do Senhor, elas não têm prazo de validade. Elas renovam-se cada manhã, não se envelhecem, não se desgastam. Pelo contrário, a cada dia, Deus
pode derramar sobre a sua vida e sobre a minha vida misericórdia sem fim. E a prova cabal de que Deus é misericordioso e que essa misericórdia de Deus ela é infindável e renovável a cada manhã é a obra desenvolvida por Jesus. A prova cabal do amor de Deus, da sua misericórdia, foi o que Jesus fez por mim e por você na cruz do Calvário, se dando como sacrifício vivo para que nós pudéssemos desfrutar de todo o cuidado, de todo o favor, de todo o amor de Deus. Esta é a prova cabal. Então, quando você estiver diante de uma situação difícil, quando a calamidade bater à sua porta, quando a dor tentar tomar conta do seu coração e você não perceber saída, eu quero dizer para você nesta hora que há uma saída. Encha sua mente, preencha sua mente com o conhecimento de Deus. Preencha sua mente com o conhecimento de Deus. Lembre-se que Ele, Deus, é misericordioso. Ele olha por cada um de nós. E Ele, na sua infinita graça e misericórdia, cuida de cada um de nós. Para finalizar a nossa reflexão, eu gostaria de dizer o seguinte, que esse movimento do olhar para a calamidade, olhar para as misericórdias de Deus, você vai decidir tomar. Mas eu quero deixar bem claro para você também que, ao decidir olhar para as misericórdias de Deus, isso não significa que a realidade à sua volta vai mudar, ou que o que te aflige vai ser eliminado de imediato. Nós temos provas inúmeras na palavra de Deus de grandes homens que andaram com Deus. Poderíamos citar aqui Paulo, Pedro e tantos outros, que conheciam a misericórdia de Deus, preenchiam a sua mente com esse pensamento, com a misericórdia de Deus, e no entanto viveram dias difíceis, muitos foram mortos. Então a calamidade estava presente, porém o que havia de diferencial na vida desses homens era o fato de que, olhando para a misericórdia de Deus, eles eram munidos de uma força espiritual, de uma força interior que os fazia caminhar apesar das dificuldades. Então, quando você olhar para as misericórdias de Deus e preencher a sua mente, o seu coração com esse conhecimento, talvez a realidade à sua volta, o seu contexto de vida vai continuar difícil. Porém, eu te garanto com toda certeza, a sua forma de lidar com cada situação vai ser modificada, porque você vai ter paz interior, você vai ter confiança e você vai ter o coração alimentado pela esperança de que as suas lutas aqui, elas vão se findar em um momento. E acima de tudo, de que nas suas lutas aqui, você não está sozinho. Deus está com você, te ajudando a superar, te ajudando a vencer cada obstáculo. Deus abençoe ricamente a sua vida. Deus produza no seu coração cada dia esperança e vida nova. Esse é o meu desejo e eu vou orar com você para nós finalizarmos a nossa reflexão. Pai Santo, Deus querido, nós te louvamos pela Tua palavra, te agradecemos, ó Deus, por esse ensinamento, ó Deus, que o Senhor nos traz por meio do Teu profeta Jeremias. Sabemos, ó Deus, que as situações à nossa volta, em muitos momentos serão difíceis, lutas virão, ó Deus, problemas virão, às vezes nos causando dor, inquietação, aflição. E nós queremos, ó Deus, nesta hora, rogar ao Senhor, que o Senhor, Deus, nos ajude, ó Deus, nesses momentos de dificuldade, a não ficarmos, ó Deus, olhando, focados apenas no problema. Nos ajude, ó Deus, a focar a nossa atenção, encher o nosso coração com, ó Deus, as misericórdias do Senhor, com conhecimento, ó Deus, do Teu grande amor e da Tua grande misericórdia. Esse é o nosso pedido, que o Senhor, ó Deus, produza isso na minha vida e na vida de cada pessoa, ó Pai, que terá acesso a esse vídeo. Assim eu rogo ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador. Amém. Deus abençoe a sua vida.